Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12. E nós vamos ler apenas o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Quando o pastor perguntou quem está nos visitando, a minha mão quase subiu, era. E eu comecei a trabalhar há pouco tempo, e quando eu achava que estava de folga, eu comecei a tirar serviço de outras pessoas, perdi muito compromisso, porque quando eu achava que estava de folga no outro dia, eu recebi o telefonema para estar lá, mas eu recebi a notícia agora esses dias que eu fiquei fixo num posto específico e, para a glória de Deus, as coisas vão se encaixando. Amém, irmãos? A minha esposa foi escalada hoje para trabalhar também, mas vai dar certo. Quem vai orar por mim, pela minha família? Estava com saudade de vocês. Amém? Quem achou, diga, eu achei. Diz assim a Bíblia: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diz amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos, como sempre, eu estive pedindo a Deus que me desse uma palavra para esta noite, e o Senhor me conduziu a esta carta, que é considerada a carta mais teológica do apóstolo Paulo, a carta que trouxe influência na vida de Martinho Lutero, fez com que Martinho Lutero conhecesse de fato a graça. Nós estamos falando de uma carta que, entre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, é uma das cartas mais lindas, e quem já leu, meditou sobre a carta de Paulo aos Romanos, sabe do que eu estou falando aqui para os irmãos. A carta de Paulo aos Romanos, ela traz consigo algumas doutrinas que são fundamentais para a nossa vida cristã e que são irrevogáveis. O que Paulo ensinou na carta aos Romanos é irrevogável. O que Paulo deixa como doutrina na carta aos Romanos é o pilar da nossa fé cristã. Quem me ouve, diga amém. E o que é interessante é que essa carta ela é escrita dentro de um contexto de uma situação muito difícil da igreja em Roma. Nós estamos falando de dois grupos que começaram a entrar em atrito. Nós temos os cristãos convertidos que tinham saído do judaísmo, e nós temos os cristãos convertidos que tinham saído de várias religiões, de várias crenças, que eram os gentios. Quem me ouve, diga, eu estou ouvindo. Olhe para cá, não deixe nada tirar sua atenção. Nós estamos falando entre uma briga entre judeus e gentios, e que passa a ser um dos motivos da qual Paulo vai escrever a carta aos Romanos, mostrando o pilar da fé cristã, e que Deus não faz acepção de pessoas e de grupos. Assim como Ele morreu para os gentios, a salvação também se estende para os gentios. Quem me ouve, diga amém. E o que é interessante é que Paulo,
ele vai ser muito enfático em algumas doutrinas. Só que quando ele chega no capítulo 12, Paulo vai dar um salto da teologia doutrinária para a teologia prática. Paulo vem ensinando algumas doutrinas, Paulo vem falando de alguns fundamentos, mas quando chega no capítulo 12, Paulo vai dar um salto da teologia doutrinária para a teologia prática. Porque não vale de nada Paulo ensinar, não vale de nada nós aprendermos, não vale de nada nós conhecermos apenas a parte teórica. Paulo, no capítulo 12, ele dá um salto para a ética cristã, mostrando que não vale a pena só aprender as doutrinas, mas o que fundamenta a nossa vida cristã e o que faz de nós sermos verdadeiros cristãos é a prática daquilo que é ensinado. O que é interessante é que Tiago vai confirmar isso no capítulo 1 e no versículo 2 da sua carta. Tiago vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Paulo dá esse salto, mostrando que tudo aquilo que ele já tinha ensinado até o capítulo 12, agora ele está falando da prática de tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Porque só conhecer, só ter o conhecimento, ou só ouvir o que você ouve aqui, não vale a pena. O que Paulo está deixando claro para os romanos e para os judeus cristãos convertidos é que além de ouvir, além de ler, além de conhecer, nós precisamos praticar. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus bem gostoso para Jesus. Paulo está gritando a importância da teologia prática, de se praticar. E Paulo vai usar 2 versículos, que esses 2 versículos é fundamental para o que eu quero dizer para você nesta noite, neste culto da família. No versículo 1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu quero pregar nessa noite subordinado justamente a esta temática: minha família, salvando a minha família e salvando o meu culto. Você pode repetir isso? Salvando a minha família e salvando o meu culto. Nós precisamos entender que Paulo vai deixar aqui, nesses 2 versículos, verdade suficiente para que a minha casa, para que a sua casa e para que o culto que nós entregamos aqui seja mudado a partir de hoje. O que eu quero que você entenda é que se eu, que estou pregando aqui, começar a praticar de forma veemente o que eu vou falar para vocês, a minha casa terá uma reviravolta e a sua casa terá uma reviravolta a partir de hoje. E quando a nossa casa recebe o avivamento, o nosso culto aqui na igreja toma outra proporção. O problema de muitos de nós é que às vezes a nossa casa está tão bagunçada que às vezes até nós pregadores olhamos para vocês e dizemos assim: dê glória a Deus. Mas às vezes nós estamos com uma casa num estado tão difícil que é difícil chegar aqui e colocar para fora uma adoração aonde existe angústia, raiva, ódio, frustrações dentro da nossa casa. O diabo sabe que se a nossa casa não vai bem, a gente não vai bem no trabalho, a gente não vai bem na igreja, a gente não vai bem em lugar nenhum.
É por isso que o maior campo de batalha que o diabo usa é na nossa casa. Porque se ele desestrutura você lá, seu culto aqui será zerado. Porque quando você for adorar, você lembra de uma confusão, de uma briga, de uma angústia, de uma palavra difícil que até alguém na sua casa trouxe para você. E ele sabe que este culto aqui, aonde nós estamos reunidos, a sua adoração pode mover o coração de Deus e mudar toda a história da sua família. Ele, sabendo disso, ele quer atrapalhar e impedir que você adore a Ele aqui. Mas eu vim com uma palavra de Deus para a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Tem horas que o diabo usa estratégia na nossa casa, que ele diz assim: agora eu acabei com ele. Tem hora que o diabo diz assim: agora eu mexi com ela. Mas você quer que eu diga uma coisa a você? Todas as vezes que o diabo canta a vitória antes do tempo, ele se frustra. Porque às vezes a casa está até difícil, mas você veio, você chegou, já adorou, já deu glória a Deus, já louvou o nome dEle. E eu tenho uma palavra profética a começar pela minha vida. Quando você voltar para casa hoje, muita coisa estará mudada, só porque você chegou até aqui. Só que Paulo vai usar uma expressão interessante aqui. Paulo vai falar: apresentei os vossos corpos como sacrifício. Agora escuta bem, a expressão que ele vai usar aí, apresentar, é paresteme. Essa expressão grega fala de um culto, uma adoração voluntária. Você sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente se acostuma com o religioso. A gente se acostuma que domingo tem que ir para o culto. A gente se acostuma que o culto começa às 7 e termina às 9. E às vezes a gente cria um culto religioso programado. A gente já sabe mais ou menos quais grupos vão cantar. A gente já sabe mais ou menos quem vai pregar. Se não for o pastor Orlando, é Felipe. Se não for o pastor, é o outro pastor. A gente acaba criando uma regrinha e vai vivendo 10, 15, 20 anos com um culto que não sai de dentro, já é programado. O glória a Deus já está programado. Quando terminar uma mensagem de efeito, eu levanto a mão e dou glória. Quando o louvor chegar no coro e que a coisa ficar fervendo, eu levanto a mão e glorifico. Paulo está deixando claro que um culto, ele não é feito dessa forma. Um culto é tirar de dentro aquilo que você tem para entregar para Ele. E aí sim, quando você levantar a mão, Deus respira a tua adoração como cheiro suave. Ele vai usar a expressão que significa oferecer de forma voluntária. Existem pessoas que já se acostumaram. Agora escute o que eu vou lhe dizer. É possível olhar para alguém e perceber que essa pessoa está feliz? Sim ou não? Sim ou não? Olha o que o salmista Davi vai dizer. No Salmo 121 e no verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa expressão aqui, alegrei-me, é estar contente. E a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Nós somos tricotomistas, sim ou não? Temos alma, corpo e espírito. A alma é a sede das emoções. Quando eu estou triste, angustiado, é a alma. Quando eu estou feliz, é a alma. Eu gostaria que com carinho você olhasse para a pessoa que está do seu lado. E como a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, olhe para as janelas da alma dele e veja se ele está com cara de quem está feliz em estar na presença de Deus. Olha que coisa linda. Talvez você não tinha nem percebido a beleza desse irmão até olhar agora nos olhos dele, sim ou não? Olhe para quem está do seu lado e diga: você não tinha nem percebido o quanto
eu sou bonito. Crente não pode mentir, amém? Ô glória. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quem está feliz, ele coloca para fora. Ainda que alguém tente fingir um sorriso, em meio à angústia, olhando nos olhos, você percebe que lá dentro está doendo. O que eu estou dizendo a você é que a alegria de Davi em cultuar é antes de chegar no culto. Alguém só disse para ele assim: vamos ao culto. Ele disse: ó glória. Olha o que Davi está dizendo. Olha o que Davi diz. Alegrei-me quando me disseram. Ele nem chegou no culto, ele já está animado. É assim ou não? O que Paulo está dizendo é que o culto, ele é voluntário. E tem mais. Paulo vai seguir. Ele vai deixar claro no versículo 1 que o culto vai além de 2 horas. O culto vai além deste momento aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. O sacrifício feito no Primeiro Testamento não começava lá. O homem guardava o animal, preparava o animal o ano todo. Ele não deixava aquele animal quebrar a pata. Ele não podia deixar que aquele animal tivesse defeitos, para que quando ele chegasse no culto, ele pudesse entregar o animal de forma perfeita. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe por que o culto de muita gente é frio? Porque ele não veio de casa adorando. Vem para aqui achando que aqui vai encontrar culto. Não vai. O culto começa em casa, quando você vai tomando banho dizendo: está chegando a hora de eu entrar naquele lugar, mas eu não vou esperar chegar lá. Eu já vou no meio do caminho adorando a Jesus. Eu já vou tomando banho adorando a Jesus. Quantos vieram adorando a Jesus aqui hoje? Segure na mão desse crente bonito que está do seu lado. Olhe para ele e diga: se você veio adorando, seu culto aqui não será zerado, porque Deus vai responder com unção, graça e autoridade sobre a tua vida. Oh Jesus. Agora escute. Ele vai dizer: apresentei os vossos corpos como sacrifício. Ele vai fazer um paradoxo aqui quando ele fala de sacrifício vivo. Ele vai fazer um paradoxo com o Primeiro Testamento. Olhe para mim. Sacrifício se entrega pela metade? Sim ou não? Quando alguém ia entregar um sacrifício no Primeiro Testamento, o animal ele era sacrificado meio morto, quase morto, desmaiado, meio lá, meio cá, ou ele era entregue morto? Diga assim: morto. Olha aí, vocês estão animados hoje. Está todo mundo vivo. O sacrifício era entregue completo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ou você entrega, ou você não entrega. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ou você adora, ou você não adora. Se for para fazer assim, glória, não levanta. Porque quando você estiver na presença de Deus, seu glória a Deus não precisa ser forçado. Ele vem da alma. E eu vou dizer uma coisa a você: Deus está rodeado de adoração. Mas quando você abre essa boca para dar glória a Deus e para adorar a Ele, Ele se encurva lá em cima, só para sentir o cheiro da tua adoração. Oh, como eu estou sentindo a presença de Jesus. Paulo está dizendo: o sacrifício é completo. Não tem esse negócio de meio cá, meio lá. É para entregar tudo. Olhe para quem está ao seu lado e diz assim: hoje eu vou entregar tudo. Diga para ele: se você ouvir um glória a Deus aqui do nada, não se assuste, porque se eu já adorava, hoje eu vou adorar dobrado, porque Ele é digno de toda adoração.
Graças a Deus que eu faço parte de uma igreja adoradora. Às vezes, você acredita, pastor, que eu estava preparando esse sermão e eu lembrei do pastor? Às vezes, quando eu me desligo, às vezes aqui atrás dele, aqui eu escuto um amém. É assim ou não? Às vezes a gente está aqui despercebido aqui, a cabeça sem querer vai, e aí eu escuto amém, aí eu olho para frente. Porque quem adora não espera sentir alguma coisa para adorar. Deu para entender? Eu vou repetir para ver se você adora. Quem adora não fica esperando um arrepio. Eu me arrupiei, como diz o Matuto. Eu me arrupiei, vou dar glória a Deus. Não, adorador é diferente. Depois que ele adora é que ele sente. Depois que ele adora é que ele sente a presença de Deus. É por isso que tem gente que volta para casa e diz assim: não senti nada. É porque você ficou com cara de quem está triste, angustiado. O Senhor está falando contigo através da sua palavra. O seu papel aqui é adorar e o meu é receber a tua adoração. Não espere sentir nada. Você pode levantar a mão e mostrar que você está feliz. Você pode levantar a mão e mostrar que você veio adorar. Olhe para o céu e diga: Jesus, eu vim aqui para te adorar. Não deixa a angústia me parar, não deixa o cansaço me parar. Se eu não tiver força para levantar a mão, eu vou levantar o pé. Se eu não puder levantar o pé, eu vou levantar a cabeça. Mas não tem ninguém que impeça um adorador de adorar em espírito e em verdade. Oh Jesus, me ando revassore mi camanda rassore mi camando revassia, era bacando me ando revassubre mi camanto revassia. Como é bom sentir a presença de Deus. Quem está com o canal limpo está sentindo. Quando o canal está entupido não passa nada, mas quando o canal está limpo ele sente a presença de Deus. E o Senhor está dizendo para você: estou passando no ambiente, e onde houver um verdadeiro adorador, eu vou encher com a minha presença. Escute para eu voltar para o texto e encerrar. Quem aqui não lembra? Eu acho que faz mais de 10 anos isso. Um testemunho, quem contava esse testemunho era até o Samuel Mariano. De uma moça, de uma mãe, que ia para o culto com um filho, ou era uma filha, não sei, não lembro. Uma filha. E que ela tinha problema, ela era surda e muda. E quando ela estava no culto, ela pegava os papelzinhos assim e jogava. Na hora que ela olhava, que via o povo levantando a mão, ela colocava a mão nos papelzinhos e fazia. Aí o diácono, quando viu, disse assim: não, rapaz, vai melar a igreja. E aí quando o diácono foi lá e disse: ô irmão, a sua filha está melando aqui a igreja. Ela disse: é porque ela é muda e surda, meu filho. E aí ela percebeu que quando o povo levanta a mão glorificando, ela não pode. Ela cortou um bocado de papelzinho em casa escrito: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. E aí quando ela percebe que o povo levanta a mão, ela põe a mão no saquinho e faz. Olha com essa cara de crente do Guará. Quem não é do Guará não vai entender, mas quem é, olha essa cara de crente do Guará. Olha para ele e diz assim: tu vai dar glória a Deus ou vai esperar Jesus te dar motivo para fazer isso? Oh, como eu sinto a presença de Deus aqui. Você não tem noção do quanto o diabo está irado só porque você está sentindo a presença de Deus aqui. Porque por ele você não estaria aqui, por ele você não levantava a mão, mas Deus te deu pulmão, te deu boca, te deu força, e ele está dizendo para você: arranca aquela adoração sincera do peito. Escute. Só que aí tem um probleminha aqui nesses 10 minutos. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer que eu pare, diga amém. Da boca da criança saiu perfeito. Teve adulto também, pastor?
Misericórdia. Pastor, soltou aqui, hein? A sinceridade é um dom. Olhe para mim aqui, irmãos. Vou encerrar. Escute. Só que Paulo vai dizer algo aqui interessante no texto. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha que coisa linda. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha que coisa linda. Esse versículo aqui, quando você faz uma exegese bíblica. O que é exegese? Quando acabar o culto, você pergunta aos obreiros. Escute, vou explicar agora não. Quando você faz uma exegese bíblica desse versículo 1 aqui, olha para mim aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Culto é muito mais do que se reunir e ficar adorando a Deus. A sua vida diária deve ser um culto. Deu para entender? Isso dói, dói demais. Paulo está dizendo que a nossa vida diária deve ser um culto. Deus tem que olhar para nós no dia a dia e dizer assim: meu servo, isso. Dizer não ao pecado é adoração a Deus. Sim ou não? Um dia trabalhando, eu já era crente, já pregava, e eu não estava dando mau testemunho no meu trabalho, não. Eu não falava palavrão, não brincava de formas imorais. Eu estava certinho. Mas aí, um rapaz trabalhava comigo. Quando ele olhou para mim, ele disse assim, ele fez uma brincadeira imoral. Aí eu peguei e fiquei sério. Aí ele disse: oxe, o que foi? Eu disse: é porque eu sou crente. Ele disse: oxe, tu é crente? Eu disse: sou. Ele disse: rapaz, se tu não fala agora, eu não sabia. Eu cheguei em casa desesperado. Eu não estava fazendo nada, sabe? Mas eu olhei e disse: Jesus. Ele olhou para mim. E ele não viu que eu era crente. Olha que silêncio maravilhoso. É o microfone, ele falha de vez em quando. Ou escuta bem o que eu vou te dizer. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando você anda, quando você vai na padaria, quando você vai para o trabalho, Deus recebe a tua vida diária como adoração. Às vezes o diabo faz propostas e quando você diz assim: não vou fazer, eu preciso servir a Jesus, isso é a adoração que sobe. Nesses 8 minutos, um dia eu fiz uma pergunta a Jesus, eu fiz. E aí tem gente que às vezes se preocupa com as minhas perguntas e diz assim: por que ele foi perguntar? Foi eu que perguntei, não foi você. Escute bem, eu perguntei a Jesus: Jesus, por que o Senhor colocou aquela árvore no Éden? Não precisava, Jesus, não precisava. Se o Senhor não coloca, o homem não cai. Para que colocar num lugar perfeito uma árvore que não precisava? E aí Deus ministrou o meu coração e eu chorei. Escuta bem o que eu vou te dizer. Janete, se Wanderson colocasse uma faca no seu pescoço hoje e dissesse assim: me ame, você poderia até dizer eu te amo, mas saía de dentro. É isso que Deus não quer de nós. Ele não fez um robô. Quando Deus colocou aquela árvore no Éden, é porque a vida do homem, e o homem olhar o errado e dizer assim: não vou fazer, já é adoração a Ele. Oh Jesus, Ele não quer que você o ame obrigado. Ele não quer que você, é por isso que a gente pregou por muitos anos, ensinamos por muitos anos, dizendo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde é que está na Bíblia isso? Lugar nenhum. Na verdade, isso entra em contradição ao que Jesus disse: quem quer vir após mim é quem quer. A gente tem que resolver esse problema aí. Porque Jesus disse quem quer. Aí nós dizemos: se não vier, ai. Qual é a graça de ir forçado, com medo? Ele quer que o homem olhe para a graça e diga: eu não mereço.
mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu quero a tua graça. É errado comer, eu não vou comer por amor a Ele. Meu Deus, a hora. Olhe para mim. A nossa vida diária deve ser um culto. E é por isso que às vezes os pastores pregam aqui e tem gente que volta vazio, não sentiu nada. Sabe por quê? Porque a vida diária é tão troncha que 2 horas de culto não vai resolver. 2 horas de culto não resolve. A vida é tão troncha que 2 horas de culto não resolve. Eu vou dizer algo aqui rápido para finalizar. Eu disse isso várias vezes, mas eu acho que eu nunca disse aqui. Eu comecei a escrever um livro sobre o período que eu me afastei do Evangelho. Esse livro eu comecei há muito tempo atrás. E se Deus quiser vai ser o primeiro que eu vou lançar, físico. E eu falo quando eu me afastei do Evangelho, pregando. Quando eu me afastei de Jesus com o microfone na mão. E eu lembro que eu fui pregar num congresso muito grande, em Caruaru. E quando eu cheguei em Cumaru, eu fui vazio. Deus não estava mais comigo, mas o paletó estava, a gravata estava, a oratória estava, o conhecimento estava lá. E eu lembro que Deus batizou muita gente, curou muita gente, salvou muita gente, e eu segurava no púlpito chorando, e quem olhava de lá para cá dizia assim: meu Deus, como ele está cheio. E eu dizia: eu sei que o Senhor não está mais aqui, eu preciso sentir a tua presença. Eles estão sentindo, mas eu não. Eu sei o que é isso na pele. Não adianta a gente entrar por essas portas se a nossa vida diária não é um culto a Deus. Mas eu vim aqui profetizar algo para todos nós aqui. O Senhor vai endireitar os caminhos. O Senhor, a partir de hoje, está endireitando os caminhos tortuosos. E quando você entrar pelas portas, o seu choro não será de mentira. Oh, Jesus. O Senhor está moldando o coração de crentes aqui hoje. O Senhor está dizendo para você e para mim: a tua adoração não será mais de fachada. Eu vou mudar o teu caminhar. Estou mudando a tua trajetória. Você consegue mentir perante o público, mas eu te conheço por dentro e te conheço por fora. E eu venho aqui nesta noite para dizer para todos os que estão presentes e os que estão ouvindo pela internet: o Senhor está fazendo uma reviravolta na nossa vida, e a nossa adoração não será só aqui, vai ser no trabalho, vai ser no contrato, vai ser na amizade, vai ser aonde você estiver. Receba renovo da parte de Deus agora. Me ajude, Espírito Santo. Sobre mi camanto revassia, sobre mi camando revassubra via, alabacandara sobre mi camanto revassia. Ou você não sabe que eu sei que a tua adoração não passa do teto, mas eu te digo nesta noite: eu estou avivando a sua vida, e este avivamento alcançará os teus filhos,
filhos, alcançará teu esposo, alcançará tua esposa, alcançará tua família, e eu vou sacudir a sua vida espiritual a partir de hoje. Meu Deus do céu, estou sentindo Jesus aqui. Como eu estou sentindo Ele aqui. Segura na mão de quem está do teu lado, olha para ele e diz: agora, diga para ele agora, se prepara, porque Jesus já deu sinal verde. Eu não saio daqui do mesmo jeito que eu entrei. Diz para ele: eu vou adorar, porque está chegando. Aponta para a tua casa agora. Você vai ser profeta agora. Olha aí, tem gente que já começou a sentir, hein? Aponta para lá e diz: porque agora, na minha casa, na minha família, eu declaro, pelo poder da palavra, avivamento. Avivamento. Receba. Receba. Eu estou com algo de Deus aqui, eu vou dizer. Alguém zomba dos teus filhos e diz assim: isso aí vai ter um final triste. Mas eu vim com a palavra de Deus para você. Vai nada, Jesus te trouxe aqui para dizer: estou avivando o menino hoje. É para torrebicandaçu. Olha, eu marcando o encontro com a menina hoje. Alabacandara sobre mim. Vai ser doloroso, mas vai entrar por essas portas, falando em mistério. Amanda candará sobre mim, camanda. Como eu estou sentindo ele aqui. Amanda sobre mim, Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Olha aí, tem remanescente aí. Jesus já começou a pegar alguém aí. Olha aí que coisa gostosa. É o céu, o céu é gostoso mesmo. Você vai voltar para casa hoje com tanta autoridade na tua casa, que por essa semana alguém rebelde na tua casa vai dizer assim: manhã, eu posso ir para a igreja com a senhora hoje? Eu posso? Há um fogo de Deus vindo da palavra que está acendendo o coração de crentes aqui, e esse fogo vai com você para casa. Segure na mão de quem está do seu lado. Eu vou orar agora, porque o Senhor Jesus não deixou nem eu ir além. Ficamos só no versículo 1, outro dia fico 2. Escute, eu vim com a palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Alguém está torcendo pela desgraça da tua casa. Alguém está torcendo pela tua queda. Alguém diz assim: isso é fogo de palha, isso vai passar. Vai não. Olha a mão de Deus passeando aqui. Eu não brinco com essas coisas. Deus começará um avivamento, e não vai ser aqui. Está começando na nossa casa. Tem orações que você nem lembra mais, mas eu ouvi há muitos anos atrás dizendo: guarda os meus.
guarda os meus. Sobre mim, meu Deus do céu, como eu estou sentindo a presença dele. Ah, meu Deus do céu, Jesus, me ajude. Que anda sobre mim, caia sobre mim. Levante a mão do seu irmão agora. Você que está perto da sua família. Você que está perto da sua família. Vocês são a coluna da casa de vocês. E estão aqui. E o Senhor, a partir de agora, vai derramar um renovo sobre vocês agora. Olha o renovo descendo do alto sobre a tua vida. Todo espírito de prostituição vai embora da tua casa hoje. Espírito da pornografia vai embora hoje. Ah, Jesus, me ajude. Ela bacandará sobre mim, caia sobre mim. Olha, amanto, reba sobre mim, cai. Amanda candada, me ajude, Jesus. Oh, meu Deus. Alabacandará sobre mim. Olha Jesus enchendo aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, Satanás já está batendo em retirada, porque tu vai voltar para casa hoje pegando fogo. Olha Jesus enchendo. Ai, me canda, sobre mim, alabacandara, abraça a tua família, abraça, abraça, abraça a tua família agora. É me que anda sobre mim, camando reva sobre mim. É me candará, abraça, não solta, não solta, não solta. É me que sobre mim, reva sobre mim cai, alabacandará sobre mim, fortaleza, força. Ai, meu Deus. Erebecandará sobre mim. Ah, Satanás, você achou que muitos aqui iam voltar para casa do mesmo jeito, não é? Mas quebrou a cara. Olha Jesus enchendo. Vai voltar cheio, vai voltar com avivamento, vai voltar com mudança. Aleluia! Oh Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, e nós abençoamos todas as famílias. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, todos os lares nessa noite. Nós ministramos a bênção, Pai, sobre filhos. Nós ministramos a bênção, Pai, sobre maridos. Nós ministramos a bênção, Pai, sobre toda a nossa família, em nome de Jesus. Senhor amado, que Tu possas visitar aqueles que estão lá do outro lado. Nós temos a certeza que o Senhor está operando nas nossas vidas. Nós temos certeza que o Senhor está operando nos nossos lares. Nós cremos nessa palavra que foi liberada sobre as nossas vidas nesta noite. Obrigado, Jesus. Continua conosco. Continua cuidando dos nossos, continua cuidando do nosso lar, continua nos livrando, continua, Pai, no meio de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai. Aleluia, aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Se há alguém nessa noite que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus, se você escutou essa palavra e quiser tomar uma decisão que pode mudar o rumo da tua história, nós queremos orar por você. E se você tiver coragem de dar esse passo nessa noite, você pode dar um sinal com a tua mão e nós vamos orar para que o Senhor escreva uma nova história na tua vida. Onde está você que quer tomar essa decisão nessa noite? Eu sei que o Senhor falou ao teu coração e você sabe que você precisa mudar de rumo, você sabe que você precisa viver uma nova história, uma história diferente, e o Senhor pode fazer isso na tua vida. Se você quiser tomar essa decisão hoje, você pode dar um sinal com a mão, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Enquanto você pensa, dá um abraço aí na tua família, dá um abraço em quem está perto de você, ministra algo da parte de Deus sobre a tua família, declare a bênção sobre